Pessoal, boa noite. Eu postei aí acima um parágrafo que fala da energia ondulatória. É o primeiro parágrafo do item 5 do documento 42. E ele fala das 100 oitavas de energia no superuniverso de Orvonton, fazendo uma associação com as frequências mais elevadas, com os estados mais elevados também. E de fato, eu acredito que quanto mais elevado é um ser, os seus veículos de manifestação, eles pulsam coordenadamente com as frequências mais elevadas. Isso é uma manifestação física, tá? Agora, eu acho que ela está associada também a progressos no intelecto e no espírito. O que é a frequência? A frequência é um número de ciclos por segundo. E eu vejo, pelo menos no aspecto mais externo do fenômeno da vida, que é a pulsação. O que é vivo pulsa como um coração e harmoniza o interior com o exterior. Os seres vivos, eles têm ciclos de vida que pulsam em uma determinada frequência. Quanto mais elevado nós estivermos, fisicamente também, os nossos veículos de expressão, eu creio, que eles vão estar pulsando em uma frequência maior. Então, a gravita, que é essa energia do tempo e do espaço, existem frequências associadas a ela. E nesse parágrafo que eu postei acima, ele menciona alguma delas. Já a ultimata, que são os ultímatos, que transcendem o tempo e o espaço finito, da energia finita que é a gravita, ele menciona nesse mesmo documento 42, no item 5, que os ultímatos pulsam numa frequência muito acima. E o nosso ajustador do pensamento, se eu estiver correto na minha interpretação, ele seria, o aspecto físico dele seria a monota, descrita nesse documento também, como sendo a energia viva do Pai Universal. Se é energia viva, é energia pulsante. Eu entendo assim. O coração pulsante que harmoniza a semente do Pai Universal com o ventre da Mãe Universal. E diz que a monota é uma energia dos 7 sistemas de energia, é uma energia absoluta. Só a monota e a absoluta são absolutas. Os outros sistemas de energia, eles são subabsolutos. Então, imagina a frequência da monota, energia viva, absoluta do Pai Universal. Então, eu penso que o centro do nosso ser, ele fisicamente também, além dele ser espírito puro, ele é energia pura também, num estado perfeitamente unificado. E eu vejo essa presença viva do nosso Senhor como sendo um coração pulsante numa frequência muito elevada. E quando nós somos capazes de colocar no centro da nossa vida esse pulsar de uma frequência muito elevada da nossa essência, esse pulsar muito rápido, entendeu? Ele vai sincronizando com outros pulsares do nosso ser até chegar à frequência dos 7 ciclos de vida do sistema orgânico do corpo humano, né? O ciclo de vida da mente,
O que é um ciclo de vida? É um ciclo, um movimento ondulatório necessário para a vida. Primeiro é o do pensar. Então, em mais ou menos, no máximo em 1 milissegundo, você tem um pulso nos neurônios que formam o sistema nervoso e são a base físico-química do nosso pensamento. De 1000 Hz, 1000 ciclos por segundo. O próximo ciclo de vida é o do coração, mais ou menos um pulso por segundo. Depois tem o ciclo de vida da respiração, são todos movimentos de expansão e contração. Então, essa é a vida. A vida, no documento 112, diz assim: a vida é um processo que ocorre entre o indivíduo e o ambiente. Que processo é esse? O pulsar de um coração. Então, eu acho válido essa associação das frequências mais elevadas dos nossos veículos de expressão físico com uma mensuração do nosso estado de espírito, né? Então, eu acredito que, por exemplo, o nosso corpo morencial, quando a gente ressuscitar, ele vai pulsar numa frequência mais elevada e assim sucessivamente, até que a gente chegue na pulsação da Trindade, né? A pulsação como um coração é a essência da vida. E tem um documento, eu creio, dos portadores de vida que fala: a vida é concebida pelo Pai, expressa pelo Filho e realizada pelo Espírito. A vida é concebida pelo Pai, o Deus Pensamento, expressa pelo Filho, Deus Palavra, e realizada pelo Espírito, Deus Ação. A vida é um fenômeno que engloba toda a Trindade, né? Essa pulsação como um coração, a primeira fonte centro pulsa, envelopada pela segunda fonte centro, Filho Eterno, envelopados os dois pela terceira fonte centro, Espírito Infinito. Então é um coração concêntrico com 3 esferas, as 3 pessoas da Trindade. Se você ver vida como pulsação de um coração em diferentes frequências, essa analogia das frequências mais elevadas com os estados de espírito em sintonia com as realidades mais elevadas, ela se torna muito sugestiva. Tenho estudado muito, sabe? A física, a teoria. E é o seguinte: na física quântica, além de você ter o tempo e o espaço, você tem também as frequências e comprimentos de onda. Então há uma analogia partícula-onda. As partículas têm momento e têm energia. E uma onda, ela tem uma energia que é associada à frequência e tem um momento que é associado ao comprimento de onda. Então existe a analogia partícula-onda, as partículas estudadas na física clássica e as ondas estudadas na física quântica, existe uma associação dessas grandezas da física clássica, que é momento e energia, e essas grandezas da ondulatória, que é frequência e comprimento de onda. E você tem todo um corpo de manifestações associadas a cada velocidade. Cada velocidade, ela atinge, por exemplo, a velocidade da luz, ela significa um conjunto de pareamento de comprimentos de ondas e frequência. Eu acho que é a região do espectro, digamos assim, onde a gente vive, onde vive o nosso corpo material. Já, por exemplo, os anjos e as criaturas intermediárias, que chegam à velocidade de 2 a 3 vezes a velocidade da luz, essa velocidade maior, ela implica, eu creio, uma outra região de percepção. Porque você chega a frequências e comprimentos de ondas, frequências bem mais elevadas e comprimentos de ondas muito menores.
E aí, se você chega nas velocidades do mensageiro solitário, né, que é uma velocidade estupenda, o livro de Urântia já revela essas velocidades estupendas, aí eu acredito que você já entra numa percepção de níveis da realidade muito elevados. Porque você tem acesso nessas velocidades dos mensageiros solitários a frequências e comprimentos de ondas que englobam todos os anteriores, até que finalmente você chega nas velocidades dos ajustadores, que é infinita. Os ajustadores passam por cima dos circuitos de gravidade, entendeu? De tempo e de espaço. Eles são uma realidade na eternidade e na infinitude. Nessa dimensão, que é o que nós queremos, no documento, eu creio que é o documento 11, que fala da Ilha do Paraíso, ele descreve assim, ó, as frequências quiescentes do absoluto inqualificável. Uma frequência tão alta que é como se tivesse parado. Na verdade, está numa frequência enorme. A gente não consegue, com o nosso intelecto, chegar nisso, mas nós podemos ter fé e confiança que o nosso ajustador está nesse nível absoluto da realidade. E eu tenho conversado muito nos grupos, de dar autoridade para o meu espírito ajustador do pensamento sobre a minha personalidade. Meu espírito, minha alma, minha mente, o corpo, a vida e as energias outorgadas ao meu ser, eu dou todos eles, ajustador do pensamento, pode falar em nome do meu ser, à vontade, vem crescendo de dentro para fora. Eu venho de fora para dentro com todo o meu ser e a gente se encontra, mas o que você quiser interagir com outras pessoas no nome da nossa personalidade, pode ir, ajustador auto-atuante. Eu falo assim. Então eu imagino ele no centro da minha personalidade, no núcleo absoluto do ajustador da minha personalidade, ele pulsando, se relacionando com outras pessoas muito elevadas, a Trindade do Paraíso, o Ser Supremo, maravilhoso, o último. Ele pode, porque ele está no nível absoluto da realidade. E aí eu venho de baixo para cima e ele cresce do centro para fora. Então tem um documento que fala dos níveis da vida em Avona. Ele vai dizendo assim, são 7 realidades no ser humano: personalidade, espírito, alma, mente, corpo, vida e energia. Mas a vida, que é essa pulsação, e a gente está falando disso porque eu creio que é correto a associação de vida com frequência, com pulsação de coração. Ele diz assim, que em Avona existem 7 níveis de vida: a vida absoluta, coabsoluta, última, absonita, espiritual, moroncial e material. Então, eu sinto e infiro que o meu ajustador, que o livro revela que está no nível absoluto da realidade, ele pulsa ali no nível absoluto, ele exerce a autoridade na dimensão absoluta de autoexpressão da minha personalidade e nas 3 dimensões absonitas. Então, eu creio que com a autoridade que eu dei para o meu espírito ajustador do pensamento, ele está pulsando, está interagindo no nível absoluto de vida, coabsoluto, último e absonito, tocando o espiritual. E eu, de baixo para cima, eu venho tentando me sincronizar com esse Deus maravilhoso no nível moroncial da vida e no nível material. Então, assim como tem os filhos de Deus ascendentes e os filhos de Deus descendentes, eu creio que em cada criatura, filho da fé, pode haver esse movimento do centro para a periferia, do espírito ajustador, e da periferia do ser, do material, para o moroncial, para o espiritual, para o absonito, para o último, para o coabsoluto e para o absoluto, esse movimento dos veículos de expressão mais periféricos do ser para dentro.
tudo como se fossem corações concêntricos pulsando. Eu não sei se eu expressei, eu não sei se eu compliquei, mas eu tentei dar um respaldo intelectual para essa experiência de, às vezes, a gente se sentir no céu, elevado em frequência. E só para concluir de uma maneira engraçada, né? Na música, eu vou fazer uma piadinha. Na música diz que a frequência maior é uma frequência mais elevada. Então você quer dizer assim, ó, eleva a nota, quer dizer, fazer uma nota mais alta, né? Então, olha, se forem fazer um vídeo com esse, Fábio, essa parte você pode tirar, tá? Mas é o Chaves, não sei se vocês lembram do Chaves, aquele programa humorístico, eu creio que ele é feito no México, né? Então o Chaves estava aprendendo violão, eu acho que com o professor Girafales, aí o Chaves pegava o violão, aí o professor Girafales falava assim pro Chaves, os dois de olho fechado, né? Chaves, mais baixo, o professor queria dizer para ele tocar uma nota numa frequência mais baixa, mais grave, né? Aí o Chaves pegava o violão e abaixava. Perdão, pessoal.